Alô pessoal, bem-vindos aqui para a nossa revista Ensino e Informação, com as nossas videoaulas. Lembrando que o nosso site é ensinoinformação.com, tá certo? Hoje vamos falar ainda sobre operadores lineares, alto valor e alto vetor, dentro da disciplina Álgebra Linear. O que nós vamos fazer hoje é resolver um exercício, tá certo? Vamos lá então? Vamos então ao exercício? Então, seja VK espaço vetorial sobre o corpo K, tá ok? Para começo de conversa, nós vamos colocar que K para nós é o conjunto dos reais, tá certo? R, o conjunto dos reais, é o espaço vetorial do conjunto dos números reais, tá certo? Ok? Esse VK para nós é o seguinte, ele é o conjunto de todas as funções f definida num certo subconjunto aberto de R, tá certo? E assumindo valores reais, tá certo? Mas essa f para nós não é qualquer. F é diferenciável. Diferenciável. Tá certo? Ou seja, existe então a derivada da f, tá certo? Em todo ponto do domínio dela aqui, sendo um subconjunto próprio ou sendo o R, tá certo? Vamos agora então definir um operador linear. Aqui vamos colocar agora então, aqui VR, né? Aqui para nós vai ser VR, tá certo? VR, porque o K, tá certo? Todas as funções diferenciáveis. Então, o que é VK? Vamos pegar VK. Se eu pegar uma função f e uma função g pertencente a VK, o que acontece? Isso implica que a soma de f mais g, que na verdade de x, tá certo? X pertencente a u, o que vai ser? F de x mais g de x, tá certo? Essa soma aqui, então, interna, então, VK, operação mais, é um grupo, tá certo? Grupo comutativo. Tá certo? Então, vale a lei associativa, F mais G mais H, assim, é igual a F mais G mais H, assim, tá certo? Existe o elemento simétrico F mais menos F de x, né? Isso aqui é igual a menos F mais F, que é a função nula, zero de x. Zero de x é a função que pega x e leva em zero, tá certo? Para qualquer x pertencente a u, a função nula, tá certo? O que nós temos mais? Propriedade associativa, elemento simétrico, esse função nula, f mais a função nula, vamos colocar um zero aqui para nós, aqui, tá certo? F mais zero é igual a zero mais f igual a f, tá certo? Isso aí para nós constitui o quê? Um grupo, né? Além do mais, f mais g, tá certo? De x é igual a g de x mais f de x, tá certo? Então, comutativo, tá certo? Então, é um grupo comutativo, tá certo? Porque a soma de funções é comutativa, tá certo? F mais g igual a g mais f, tá certo? Vamos apagar isso aqui. Agora vamos para uma operação externa, tá certo? Nós temos que certificar que f mais g e tal continua sendo uma função, tá certo? Além do mais, alfa vezes f, com alfa pertencente a k e f pertencente a vk, tá certo? Pertence ainda a vk. Se eu pegar uma função f, alfa vezes f, e aplicar no número x, tá certo? Isso aqui vai ser igual a alfa vezes f de x, tá certo? Tá certo?
Então vai continuar sendo alfa vezes f de x, vai me dar um valor que está contido dentro das funções. É uma função por enquanto, tá certo? Agora vem a seguinte questão, é claro, alfa vezes beta vezes g é igual dessa forma aí, né? Assim, é igual a alfa vezes beta, assim, né? Vezes f. Agora ao contrário, alfa vezes f, aqui não tem pontinho aqui, ó. O pontinho tem aqui, ó. Tá certo? Aqui é pontinho pequeno, aqui é um pontinho grande. Tá certo? Multiplicação externa aqui. Externa. É uma operação externa. Tá? Multiplicar uma função por um escalar do corpo. Então f, ou vezes f, tá certo? Mais g, assim, certo? Não é distributividade, a gente lembra, porque são operações distintas, não pode ser distributividade. Isso aqui é alfa vezes f mais alfa vezes g, tá certo? E assim por diante. Então realmente é o espaço vetorial, tá certo? Agora, para ser espaço vetorial eu tenho que garantir que soma, que a derivada da soma, então, o diferencial, esse aqui, derivada de f mais g, tá certo? Vamos colocar aqui, derivada de f mais g é igual a derivada de f mais a derivada de g, tá certo? Então é óbvio que a soma, a derivada de f mais g, então f mais g, isso implica que f mais g pertence a vk, tá certo? Soma de duas funções. Tá? Eu estou querendo dizer que além da soma de funções ser um grupo comutativo e a operação externa, multiplicação de uma função por escalar, está aqui dentro, tá certo? A diferenciabilidade garante que diferencial da soma de duas funções vai me dar uma função que vai estar aqui dentro desse conjunto que vai dar das funções diferenciáveis, tá certo? Então, na verdade, eu tenho que garantir que quando eu pegar uma função, não vai me existir, que isso aqui também seja diferenciável. Então, vai ter que existir f duas linhas, tá certo? E vai ter que existir, não é só diferenciável de uma só, tá certo? Para ela estar aqui e ser diferenciável, é porque ela já foi diferenciável uma vez. Tá? Não, na verdade, aqui eu estou me enganando aqui. Vamos deixar assim por enquanto. Depois a gente aborda essa questão. Então, f mais g, derivada de f mais g é a derivada de f mais a derivada de g, tá certo? Então, f mais g está aqui dentro, tá certo? Alfa vezes a derivada de f, tá certo? Assim, vamos colocar assim, ó, tá certo? Isso aqui para mim é igual a alfa, igual a alfa, derivada de alfa vg, como é que eu posso explicar aqui? Derivada de alfa vg é igual a alfa multiplicado pela derivada de v. Eu posso dizer que na verdade isso aqui é alfa, isso aqui vai ser a derivada de alfa vezes f, tá certo? Então alfa vezes f implica para nós pertence a vk, tá certo? Então multiplicar uma função e tirar a derivada, tá certo? É a mesma coisa que derivar a função e depois multiplicar pelo alvo aqui no caso aqui, tá certo? É isso que nós estamos querendo dizer? A derivada da soma é a soma das derivadas, tá certo? Aqui é associativa, derivada de f mais g mais h, derivada de f mais g mais h, tá certo? Derivada, tá certo? Então a operação de derivada diferencial aqui, né? Faz com que esse meu conjunto das funções diferenciáveis seja um espaço vetorial, tá ok? Vamos ver a questão de apresentar um operador linear e depois a determinação do alto valor e do alto vetor correspondente? Então, pessoal, aqui nós temos aqui então VK
K igual a R, né? Que é o conjunto das funções definida num conjunto aberto U contido em R, F é função diferenciável em todo ponto de U, tá certo? Então, cabe aqui lembrar que esse espaço aqui não tem dimensão finita, é dimensão infinita. Isso significa, então, na verdade, dizer que não existe uma base com número finito de elementos, de vetores linearmente independentes, que venha gerar esse espaço das funções diferenciáveis. Tá ok? Ela é bastante amplo, não tem como achar, então, um conjunto finito, novamente, que venha a ser uma base desse espaço vetorial. Portanto, ele tem dimensão infinita. Tá ok? Outra coisa que agora é bom relembrar, do que falamos agora há pouco, é que esse conjunto é fechado com respeito à soma de funções. Se eu tenho duas funções f e g pertencente a vk, ou seja, elas são funções diferenciáveis, existe f' de x, existe g' de x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo U, tá certo? O intervalo não, conjunto U contido em R, certo? A grande pergunta é a seguinte: como é que eu tenho certeza de que f mais g pertence a vk igual a R? Tá certo? Por quê? Olha só, gente, nós estamos trabalhando com funções diferenciáveis. Então, o próprio teorema do cálculo diz que se teorema do cálculo diferencial, né, ou da análise matemática. Então, se f e g, se existe f' de g, se existe g' de g, tá certo? Então, implica que existe a derivada de f mais g, tá certo? Existe, que é igual à derivada de f mais a derivada de g, tá certo? Claro que no ponto x, né? No ponto x aqui, tá certo? Aqui no ponto x. Tá certo? Então esse aqui é o conceito da derivada. Então, se você usar a derivada, isso está querendo dizer o seguinte para mim: se eu derivar f mais g, posso. Por quê? Porque o teorema de cálculo me garante que a derivada, vou tomar como derivada diferencial, função diferenciável, a derivada de f mais g é a derivada de f mais a derivada de g. Portanto, eu tenho certeza que essa operação aqui, ó, vk mais, vk igual a r, né? Com a operação de adição, é fechado. Fechado. Nós já falamos isso aí. Portanto, foi aquela primeira condição de nós verificarmos que esse conjunto aí constitui um espaço vetorial. Tá certo? Isso vem muito do teorema do cálculo diferencial. Cálculo diferencial e integral. Do próprio conceito de derivada e as propriedades de derivada. A derivada da soma é a soma das derivadas, tá certo? Pelo mesmo argumento, só repetindo o que a gente já falou lá há pouco, tá? E que convém reforçar. Muito do que vem para mostrar que é espaço vetorial vem justamente do fato de que a gente vai mostrar que o operador diferencial, a derivada, é um operador linear, tá certo? Então, se eu tiver um alfa pertencente a k, tá certo? E um v para nós, como sendo vetor igual a uma função f, tá certo? Que seja diferenciável, então isso que implica que, equivalente dizer que existe f' de x, né? Existe f' de x, qualquer que seja x pertencente a U, tá certo?
Então, o teorema do cálculo, teorema do cálculo, vamos colocar aqui agora, cálculo diferencial e integral, tá certo? Ou análise matemática, ou análise matemática, que é outra disciplina. O que é análise matemática? Análise matemática nada mais é do que um estudo crítico do cálculo. Em que condições uma função é diferenciável, e vai lá com um monte de teoremas, com um monte de épsilon e deltas, tá certo? Então, no cálculo diferencial ou análise matemática, tem um teorema que diz o seguinte, que se existe, vou colocar aqui, se existe f' de x, tá certo? Existe a derivada de x, tá certo? Então, vou escrever melhor aqui. Então, o que eu posso afirmar com respeito à derivada? Se existe a derivada de f, né? Ou seja, existe diferencial derivada de f, tá certo? Eu posso falar em derivada de f. Então, o teorema do cálculo diz que a derivada de uma função alfa multiplicando externamente uma função, isso aqui é operação externa, multiplicação de uma função por um escalar. A derivada de alfa vezes f é alfa vezes, agora aqui, a derivada de f. Porque a derivada de f vai ser outra função, que para nós vai ter que ser o quê? Diferenciável também. Porque a gente quer que isso aqui esteja dentro. Na verdade, então no fundo, lá no fundo, essas funções aqui, quando eu derivar aqui, ela vai ter que existir a f' duas vezes. Porque eu vou querer que esse operador linear, vamos colocar agora aqui, tá certo? Então olha só, então a garantia para nós de que VK com operação de multiplicação por um escalar, tá certo? É fechado. Também é fechado. Como a adição aqui é fechado, a multiplicação por escalar é fechado. Derivada de f de alfa vezes f, pelo cálculo, é alfa vezes a derivada de f. Então, portanto, eu tenho certeza absoluta que esse meu alfa vezes f, né, é o elemento de VK. Tá certo? Justamente pela propriedade. Tá certo? Então, o que nos permite fazer agora? Falar em operador linear. Falar em operador linear. Então, vamos definir então o operador linear da maneira mais natural possível. Se eu estou falando de funções f, tais que todas as funções são diferenciáveis, vamos batizar aqui um operador linear. Seja D, que vai de VK, que aqui é R, né? Em VK. Tá certo? Ele vai pegar uma função diferenciável aqui, ó, f, e vai levar na derivada de f. Tá certo? Então é óbvio para nós que essa derivada de f vai ter que ser uma função diferenciável. Então, na verdade, aqui está subentendido que se somente c, vai ter que existir a derivada segunda. Tá certo? Porque se eu estou levando uma função diferenciável e uma função diferenciável. Então, deriva a função, o resultado vai ter que me dar uma função que vai estar ali dentro. Essa função vai ter que ter uma derivada. Isso significa que eu vou poder dizer aqui que eu vou poder derivar isso aqui, porque isso aqui vai estar lá dentro, tá certo? Então, esse é o nosso operador linear. Tá ok? É um operador linear que vai pegar uma função que é diferenciável e vai levar na diferencial de f. Por que ele é uma transformação linear? Agora vem novamente, chega a ser até redundante. Por quê? Primeiro, a diferencial de f mais g, tá certo? Esse aqui é um v, e esse aqui é um w,
um W, um V, um W, dois vetores, VW. Aqui tido como vetor agora, no espaço vetorial. Isso aqui é DF mais DG, tá certo? Então isso aqui é D de V mais D de W, tá certo? Tá certo? Esse operador linear. Então o que ele faz com a soma? A segunda exigência para ser uma transformação linear é que a derivada de alfa vezes f tem que ser igual a alfa vezes a derivada de f. Mas isso nós já acabamos de mostrar. Tá certo? Porque é uma derivada. A derivada goza dessa propriedade. Então, portanto, com essas duas propriedades aqui, garante que D é uma transformação linear. Linear, tá certo? Garante que é uma transformação linear, tá certo? Podemos até verificar aquela condição necessária de que D aplicado a função nula, tá certo? É igual à função nula, tá certo? A derivada de uma função nula, o que é a função nula? Zero para nós de x é a função que vai dar zero, qualquer que seja x. A função é identicamente nula, tá certo? Ela leva. Então ela satisfaz a condição necessária. Mesmo porque ela está dizendo aqui que já é linear, tá certo? Então, como é linear e como é de VK, impróprio VK, D para nós é operador linear. Tá ok? Tá entendido isso aí? É operador linear porque é operador diferencial. O diferencial da soma de duas funções é diferencial de f mais diferencial de g. A diferencial de um escalar multiplicando a função, o escalar sai para fora da derivada, certo? Então D é perfeitamente uma transformação linear que pega uma função f e leva na função derivada de f, tá certo? Como sendo um operador linear de VK e VK. Vamos ver um exemplo onde a gente vai mostrar. Vamos pegar um vetor que esteja aqui, uma função que esteja aqui, né? E achar o alto valor desse vetor, se existir, tá ok? Então vamos pegar o primeiro exemplo para determinação de alto valor. Vou falar alto valor e associado a ele alto vetor. Tá certo? Vamos abordar isso aí dentro do contexto de que VK é o espaço vetorial das funções diferenciáveis, tá certo? O primeiro exemplo que nós vamos dar, exemplo 1, é o seguinte. Vamos pegar tome V, um vetor ali, pertencente a VK, igual a R, como sendo V para nós é a função E na x, tá certo? É uma função diferenciável? É. Então ela pertence a VK, que é igual a R, tá ok? Tá ok? Tranquilo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aplicar D, tá certo? Um operador linear, como D é de derivada, né? A gente já viu com operador linear. D aplicado a V. Isso aqui é igual ao quê? É igual a derivada de E na x. Derivada diferencial de E na x. A derivada de E na x é E na x. Tá certo? Então, como E na x a gente chama de V, isso aqui é V. Tá certo? Então, D de V, o que a gente concluiu aqui? Que D de V é igual a V. Então, vou deixar mais longe aqui. Nós vamos precisar escrever um negócio aqui. Então, D de V é V. Tá certo? D de V é V. Tá certo? Então, se eu estou falando agora
T um operador linear, tá certo? T de V é igual a lambda V, tá certo? Esse lambda seria o alto valor de T associado a alto... esse aqui seria o alto valor, o vetor associado ao alto valor lambda. Quem é o nosso lambda aqui, nesse operador linear? Para esse vetor aqui. É 1, né, gente? É 1 aqui, ó, 1 vezes. Então, para nós, lambda igual a 1 é alto valor de D, que é a transformação. E V igual a E na X é o alto valor, alto vetor, pontinho, associado ao alto valor igual a 1, tá certo? Vamos para o segundo exemplo? Vamos para mais um exemplo então? Então vamos lá. Dentro desse espaço vetorial, vamos tomar então um V. V para nós como vetor é uma função diferenciável, tá certo? Vamos tomar a função E na 5x, tá certo? Claro que essa função aí, né, é uma função f, né, que vai de R, né, de R, é todos reais, né, na verdade, em R mais, tá? Mas o R mais está contido dentro de R, então na verdade o contradomínio dela, ela não é sobrejetora aqui nos reais, tá certo? Se considerar dessa forma, tá? Por quê? Nós sabemos que E na 5x, aqui é só para complementar, não vai fazer diferença não e não muda nada para nós, não é de nosso interesse. E na 5x é um número sempre maior de zero, qualquer que seja x, tá certo? Não importa. O que importa é que ela é uma função diferenciável em todo o domínio, tá certo? Então, como ela é função diferenciável, nós podemos aplicar o operador linear D nosso, que é a derivada. O que vai ser a derivada de V para nós? Vai ser a derivada de E na 5x, tá certo? Como é que nós derivamos a função composta? Olha, aqui nós temos x, tá certo? Que é elevado aqui em R, tá certo? Que é elevada em 5x por uma função g, tá certo? E aqui tem uma função que leva o número g de x, que é 5x, uma função h em R, na verdade R mais aqui, tá certo? Então nós temos na verdade aqui uma composição, tá certo? G de h de x, tá certo? Que a gente denota na verdade por GH, com a função aplicada em x. Se aqui fosse f, seria GOF, que a gente chamava GOF, tá certo? Aqui é GOV, tá? Tá certo? Então, como é que é a derivada? O que é a derivada dessa função aí? É pela regra da cadeia, né? Regra da cadeia. Regra da cadeia. Regra da cadeia. Então, para nós aqui, a derivada de D na 5x, vamos colocar aqui assim, vamos colocar F', E na 5x como derivada, assim, né? O que vai ser? Primeiro a derivada de H, tá certo? H' de x, tá certo? Vezes G' do ponto H de x, tá certo? Então para nós, então o que é? H de x é 5x, H de x é 5x, H de x é 5x, tá certo? E G de x é essa função aqui, ó. G de x para nós, aqui tá errado, G de x, aqui tá ao contrário. Aqui tá ao contrário, vamos colocar aqui, ó. Já que a gente colocou G aqui, tá certo? Não, tá certo, GH, não, aqui tá ao contrário. Então aqui é contrário aqui, tá certo? Para nós então aqui é GOF, né? Tá certo? Então primeiro,
aqui tá errado aqui. É HG de X, tá certo? Primeiro, HG de X aqui, tá errado, certo? Vamos corrigir aqui, HG de X, tá certo? Então, H de G de X. Então, pela regra da cadeia, primeiro a derivada de G de X, então a derivada de E na H, derivada de E na 5x, né? Linha, né? O que vai ser? A derivada de G, né? Derivada de G aqui, tá certo? Derivada de G aqui, derivada de 5x, derivada, vezes a derivada de E na 5x. E na 5x, como se E na U. Derivada de E na U. É E na U. Então é E na 5x. Então aqui a derivada vai ser derivada de 5x é 5. Vezes a derivada ali já está E na 5x. Tá certo? Então o que nós temos aqui na verdade? Que a derivada de V, tá certo? É igual, então, a 5 vezes a derivada de E na 5x. Tá certo? Aqui, ó, na 5x. Isso aqui para nosso V. Então, o que nós temos aqui na verdade? Então, o que nós temos aqui na verdade? Vou pegar esse pedacinho aqui, para finalizar. Nós temos que D de V é igual a 5 vezes V. 5 vezes V. Ele pega a função E na 5x, quando deriva, dá 5 vezes E na 5x, tá certo? Então eu pergunto, essa função E na 5x, esse vetor E na 5x, tem alto valor? Tem, né? É o lambda nosso aqui, tá certo? Então, lambda igual a 5 é alto, esse aqui é o lambda, né? É alto valor de D, tá certo? De D. EV igual, EV, né? EV ali, E na x, E na 5x, é alto vetor pertencente a lambda igual a 5, tá certo? Tá ok? Tranquilo? Vamos ver mais alguma coisa então? Então o que acontece? Pegamos uma função, um vetor V, E na x. Ele tem alto valor? Tem, porque o operador diferencial aplicado nele é 5 vezes a função, tá certo? 5 vezes a função. D de V, 5V, tá certo? Esse aqui é o E na 5x, tá certo? Então a função exponencial tem essa propriedade de nos presentear, né, com um exemplo legal de operador linear. E geralmente, se aqui fosse um beta, tá certo? Ia aparecer sempre beta aqui como sendo o alto valor do operador D diferencial, tá certo? Associado ao alto vetor E na beta x, tá certo? Sempre, em geral. Vamos ver mais alguma coisa? Então, E na x, como a derivada de E na x, reforçando, derivada de E na x, o E na U de x, tá certo? A derivada disso aqui a gente sabe pela regra da cadeia que é E na U vezes a derivada de U de x. É só isso que nós temos que saber, tá certo? Como a derivada aqui, tá certo? Se for, no caso aqui, 5 beta x, vamos colocar aqui, beta x, só para reforçar, beta x, desse tipo aí, aqui vai ser um nosso baita beta, e aqui vai ser o E na U, aqui vai ser o V, tá certo? Esse aqui é o V para nós, tá certo?
Então a derivada de V vai ser igual a beta V, tá certo? E o beta vai ser alto valor, é só isso que está falando, tá certo? Agora eu pergunto, vamos pegar um outro vetor aqui, uma outra função diferenciável. Então vamos pegar V como sendo igual ao seno de x. Essa função aí, é função diferenciável? É, diferenciável em todo domínio, né? É de R em R. Essa função f aqui, nossa, né? De x igual a seno de x, é uma função de R no intervalo, né? Na verdade, fechado. Ela vai assumir valores menos 1 e 1, né? Ela só vai assumir valor dentro do intervalo menos 1 e 1. Mas ele, de qualquer forma está contido dentro de R aqui, tá certo? É em R, f de R em R, na verdade. Posso considerar f de R em R. Tá? É diferenciável? É, né? O que a derivada faz com V? O que ela faz com a derivada de V? Ela leva em cosseno de x, tá certo? Agora eu pergunto, D, esse operador D aqui, tá certo? Com respeito a esse V que foi dado, esse V possui, aqui não é verdade, D possui, dado D, existe um escalar tal que D de V seja igual, existe, a pergunta, né? Um lambda tal que D de V é igual a lambda V, onde V para nós é o seno de x, aqui seria seno de x? Não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, que a derivada de seno vai levar no múltiplo de seno, ela vai levar no cosseno de x. Portanto, não existe, né? Não. Aqui seria uma pergunta, né? Não existe alto valor para T, tá certo? Portanto, não se discute a questão de alto vetor. Podemos pegar outro exemplo? Podemos pegar qualquer outro exemplo. Podemos pegar cosseno, vai dar seno, nunca vai dar. Vamos pegar uma outra aí, ó. Vamos pegar uma função, um vetor, chamado logaritmo natural de x, tá certo? O que vai acontecer? É derivável? É diferenciável? É sim, né? A diferencial de V é igual a 1 sobre x, tá certo? A x diferente de zero, tá certo? Então, eu pergunto, existe lambda pertencente a K, que é igual a R, tal que D aplicado a V, e V para nós é ln de x, vai ser igual a lambda vezes V, e V para nós é ln de x? Existe? Essa é a pergunta. Não. Porque a derivada vai levar a função, essa função D vai ser de R em menos infinito, né? A ln vai levar em menos infinito, vai ser a função menos infinito 0, né? União com 0 mais infinito. Ela vai estar definindo todos os valores menos o ponto zero, tá certo? Então, ela vai levar ln de x na função 1 sobre x, tá certo? Então ela nunca vai levar essa função no múltiplo de ln, tá certo? Então não existe alto valor para T, para D, né? Ou dd, tá certo? Portanto, não tem o que questionar a existência de alto vetor, tá certo? Então, por muita sorte, conseguimos a função e na x, e na beta x, tá certo? Se for um pouquinho diferente, o exponencial e na x ao quadrado já não funciona, tá certo? Mas e na beta x, o beta vai ser sempre um alto valor, alto vetor, tá certo? Do vetor e na beta x,
tá ok? Para função diferenciável. Então, na próxima aula, nós vamos nos ater a R2 e R3, tá certo? Espaço vetorial, o plano e o tridimensional, né? Vetores no plano e certo? Como segmento de reta e tal, para mostrar como é que se determina os autovalores e os autovetores, tá ok? Isso, os cálculos, fazendo os cálculos. Vai implicar uma série de coisas, tá certo? Para a gente determinar. Esse aí foi só um exemplo muito artificial, mas para vocês verem que na verdade existem outros espaços vetoriais que não são só exatamente o Rn, tá certo? Já vimos o espaço vetorial das matrizes, né? Tá certo? E a gente podia ver alguma coisa sobre diferencial de matrizes, tá certo? Mas vamos ficar por aí, tá certo? Já foi um pulo a mais, para a gente não ficar naquele chão, achando que espaço vetorial é só o R2 e R3, tá certo? Como segmento de reta orientado, tá certo? Até uma próxima aula então, tá ok?